Situação do Rio de Janeiro. Isso não é um caso isolado. Viu que Oruan chorou por conta dos bandidos? Ah, mas o que você vai esperar do Oruan, cara? Agora, os outros fantoches aí, que são artistas, que passam pano pra criminalidade também, vocês também seriam presos. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Saudações para os combatentes da Polícia Alfa. Que Deus abençoe eternamente todos os policiais. Luto e respeito em consideração aos policiais que foram mortos. Os 4 policiais que até agora eu fiquei sabendo que morreram. Que Deus abençoe a família deles. Morreram como heróis. Os verdadeiros heróis. Que estavam à disposição para combater esses lixos criminosos. Mesmo não tendo um governo. Logicamente não tendo também o apoio do próprio governo. Esses caras são casca grossa. Força e honra. País lixo, nojento. O pior de tudo é saber que isso não resultará na mudança que o Brasil precisa. Porém, eu me contento, a curto prazo, em ver esses criminosos se lascando e sendo presos. Foram mais de 4 policiais, Super. Tem vídeos agora que tem mais de 4. Essa TV lixo não fala a verdade. Mas isso a gente já sabe. A mídia tradicional nunca vai falar a verdade. Inclusive, eu acho que não foram... Cala a boca! Inclusive, eu acredito que não foram apenas 60 mortos, não. Acho que deve ter passado de 100. 120. Talvez esteja nessa média aí. Eu acho que não foram só 60 mortos, não. Eu não acredito nesses números aí mostrados pelo sistema. Gabriel R. Casmias, que mandou 5 reais. Esses reais. números só servem malemar de referência. Meu amigo. Você pode sempre chutar pra mais alto ou pra mais baixo, dependendo do contexto. Viu que Oruan chorou por conta dos bandidos? Ah, mas o que você vai esperar do Oruan, cara? É a turma dele. Esse moleque tá sucumbido. Sucumbido pro sistema, sucumbido pros bandidos. Ele vem de uma família já problemática. O Oruan, ele não significa nada para as pessoas que são bem conscientes, sábias, que querem ver o país realmente melhorar. Oruan não passa de um fantoche. Ele não tem significância nenhuma. Um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflito étnicos ou religioso. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Que piada, hein? Força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Toda vez que a gente fala de combater drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Então vamos lá, fazer um comentário aqui, tá? Um comentário aí, o mais amplo possível sobre tudo isso, né? Situação do Rio de Janeiro. Isso não é um caso isolado. Isso daí tem que ficar claro, já de partida. O que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, sendo chamado de chacina, não é um fenômeno isolado. Isso é subproduto do modelo político vigente no nosso país. A camada superficial do que está acontecendo é o combate direto. Chegou num ponto que, por uma não é nem má administração, é uma inexistente administração do nosso governo e principalmente a estrutura do judiciário lá do Rio de Janeiro, que contribuiu demais para que acontecesse isso aqui, hoje, essa tal chacina no Rio de Janeiro. Essa galera toda que está no topo do poder, eles precisam ser varridos de lá. Esse é o ponto. O ponto central é esse. O nosso presidente é um fantoche, o nosso judiciário, ele é incompetente, gera um gasto extremamente absurdo, sem servir para nada. Só serve para trazer mais caos e péssimas decisões para a sociedade, gerando esse tipo de coisa que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Certo?
Os policiais, que são os únicos heróis envolvidos aí, que estão dando a cara, mesmo recebendo mal, não ganhando nada, combatendo esses vagabundos, sangue fervendo, para botar esses desgraçados no inferno, esses bandidos que matam, abusam, sequestram crianças, matam mulheres, matam homens que trabalham, matam todo mundo. Esses caras merecem um inferno. E é para lá que eles vão, isso daí sem dúvida. Afinal de contas, a justiça do Criador não falha, né? Aqui na Terra, o que dá para fazer é isso que os policiais estão fazendo. Do BOP, Polícia Militar, Federal, Civil, seja lá qualquer uma que esteja lá. Agora, as pessoas que estão passando pano, os fantoches do sistema, ditos de esquerda principalmente, e tem os de direita também, que passam pano e sempre passaram pano para a criminalidade, só que de um modo mais discreto. Eles não dão tão na cara quanto os de esquerda. Falando para esses da esquerda, vocês são canalhas. Mas todo mundo já sabe disso. Vocês são vendidos para o sistema. A curto prazo, para botar ordem na casa, o único caminho viável é esse aí que está acontecendo agora. É combate direto contra as facções. E dar uma punição justa para cada crime cometido por cada um deles. Aqueles que merecem o corredor da morte vão, e aqueles que não serão presos para sempre, ou deveriam ser presos para sempre. Certo? Agora, os outros fantoches aí, que são artistas, vou colocar artistas no geral, que passam pano para a criminalidade também, e que têm tendências de envolvimento direto com o crime organizado, se eu fosse o presidente da República, a partir de uma única publicação de vocês em redes sociais, protegendo ou lamentando a morte desses bandidos que acabam com o trabalhador de bem do nosso país, vocês também seriam presos. Isso também deveria acontecer. Não vai, porque nós sabemos que o nosso país é uma farsa. Então, essa é a parte superficial, certo? Qual que é agora o cerne da questão? Por que que tudo isso está acontecendo no nosso país? Eu tenho certeza plena de que o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é um subproduto do neoliberalismo, que eu sempre venho falando aqui há 5 anos, porra! Sempre as mesmas coisas sendo ditas pelo Xandão. O Brasil, através do seu modelo econômico entreguista, que foi assumido pela caterva de pútridos, que são os responsáveis por toda essa criminalidade que acontece no nosso país, que estão nos altos escalões do poder, esses devem ser presos imediatamente. O governo tem que ser varrido. Todos os criminosos, políticos, não interessa quem está no poder, que tem ligação com o narcotráfico, que possibilitaram o nosso país de se tornar um narco-estado, um país vendido, surrupiado. Eles cometem crimes contra a nação, sistematicamente. Devem ser presos. Esses devem ser presos para sempre. Esses são muito mais bandidos do que os bandidos de rua. E por quê? Porque são eles que assinam os termos para que tudo isso aconteça. O neoliberalismo, o entreguismo, a situação de colônia de banqueiros que nós vivemos, gera uma péssima distribuição de renda, uma moeda falsa, nossas riquezas vão embora, o Brasil é assaltado financeiramente, impossibilitando que nós tenhamos soberania. Então, a partir do momento que um Estado não é soberano, outra coisa toma conta do Estado, que é o quê? Essa caterva de desgraçados satânicos. Então, na verdade, não existe um Estado que atua a favor do país. O Estado, ele é subserviente. Ele é um títere na mão do capital. E quem controla o Estado são esses desgraçados satânicos que estão infiltrados no poder. Então veja bem, a longo prazo, a médio prazo e a longo prazo,
O Brasil não vai mudar se não houver uma mudança no modelo político / modelo econômico. O que está acontecendo hoje, por mais que nos traga uma satisfação imensa de um pouco de justiça nessa terra amaldiçoada que se tornou o Brasil, em vermos esses bandidos canalhas sendo presos e mortos, precisamos nos lembrar que a longo prazo tudo continuará da mesma forma. Se uma facção criminosa cai, outra toma conta. Se 100 bandidos que mataram pessoas morrem hoje, amanhã tem outros 100. Por que que isso acontece? Porque é o modelo político. É o neoliberalismo. É a falta de projeto educacional. É a falta de projeto econômico. É a falta de projeto total. Então, qual que é a minha dica? Que não vai valer nada, afinal de contas eu sou apenas um streamer esquizofrênico que fala que você anda no chão reto. Qual que é a dica do Super Xandão para toda a população brasileira? Usem desse momento, pelo menos, para despertarem para aquilo que eu venho falando aqui nessa live há 5 anos. Para a verdade. A mais importante de todas elas. E a Ruxa tá voltando. Outra, não tem solução. E a outra, se quisessem dar uma solução, o único caminho seria esse. A população se juntar, desperta da realidade, entendendo que esquerda e direita é uma farsa, entendendo que a nossa luta é contra um sistema satânico que nos escraviza, e essa população desperta erguer uma pessoa que seria o líder da nação com as qualidades e características certas, lutando pela verdade, para libertar e trazer um pouco de paz para o nosso povo. Pelo menos até Deus voltar para a terra. Certo? Eu gostaria de ver isso acontecendo, pelo menos, antes que tudo acabasse. Mas parece que daqui uma semana, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, esse canalha aqui do nosso presidente talvez será eleito de novo. O povo estará dividido de novo, brigando do lado direito e do lado esquerdo, bajulando o político A ou B, passando pano para Oruan, para criminosos, para todos os canalhas fantoches que estão aí falando abobrinha, falando de Vini Júnior com Virgínia, falando de casa de aposta, seguindo o Neymar, falando de bet esportiva e a puta que pariu toda. Tristemente, é isso que ocorre. Para vocês terem ideia, essa desgraça desse governo não forneceu nem carro blindado, zero ajuda para os policiais. Eu já comentei aqui algum tempo atrás o delegado de São Paulo que foi assassinado, perseguido e depois assassinado. E eu comentei justamente isso. Como que um cara aposentado, um cara que lutou contra a criminalidade, ele não recebe um carro blindado do governo, ele não recebe todo o aval e proteção do próprio governo. Um cara que luta contra a criminalidade aqui no nosso país, que trabalhou no efetivo da polícia, seja qualquer polícia, qualquer cargo, esse cara merece toda a atenção e proteção possível. Mas, por que que isso não acontece? Pelas razões que eu acabei de citar. O nosso governo é títere, é satânico. Transformou o nosso Estado num Estado acéfalo. E onde não existe Estado, vira o quê? Vira o Far Cry. Se não tem Estado com leis firmes, se não tem líder, se não tem quem puxa a fila para fazer o que é certo e lutar pela verdade, o crime toma conta. Aqueles que têm o maior poder tomarão conta. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Por que que é uma bagunça no Rio de Janeiro? Por que que está acontecendo? É falta de Estado. Esse é o meu comentário, tá? Então, eu diminui um pouco o Pix, porque se alguém quiser transformar em corte e postar no YouTube, tá aí, ó. Isso aqui que eu citei para vocês é o panorama geral, tá? Tanto a parte superficial da questão, quanto a parte real. É a ponta do iceberg e o final. O problema é o modelo econômico, é o sistema, é o neoliberalismo.
É o Brasil ser colônia. É o governo títere. Então isso que acontece hoje no Rio, essa coisa triste que está acontecendo, por conta dos policiais que foram mortos, não tô falando por parte dos bandidos, não. Bandido tem mais é que se fuder mesmo. Mas essa situação triste e de lástima do nosso país é, sem sombra de dúvidas, subproduto do neoliberalismo. Ponto. E é isso aí. Micael mandou em relação à ajuda das Forças Armadas. Dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal. Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi não foram pedidas dessa vez, porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos Valeu, a política de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO e o presidente já falou que ele é contra a GLO e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa e a gente não vai ficar chorando pelos cantos. A gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso numa batalha política, está fazendo a sua parte e, como disse brilhantemente a nossa Coronel Cláudia, está excedendo, inclusive, os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. Infelizmente, um discurso jogado ao vento. Lipe mandou R$5. Porque um político que vem, e mesmo que ele mencione coisas corretas, nós sabemos já os efeitos. Né? Triste realidade. Triste realidade. Não adianta. É o que eu falo sempre. Um político, seja ele qual for, um político bom, que apareça e diga a verdade, ele tá de parabéns por dizer a verdade. Mas não adianta, porque tudo depende do comando central, que é do presidente da República. Então a nossa situação é extremamente complexa, complicada. A gente precisa, ou precisaríamos, de uma inversão assim. A mesa, ela tá de ponta cabeça. Total, entendeu? Precisa reestruturar tudo. Mas para isso precisa de comando real na nação. É o que não tem. Precisa de um povo bem mais lúcido. Né? Precisa de muita coisa ainda. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own, all on my own.